também no momento que o bolsonarismo não está bem. Flávio Bolsonaro cometeu um grande erro naquela votação desastrosa a favor da lei da misoginia. Aquilo ali foi uma traição à direita. Não que ele não tenha feito outras traições à direita ao longo do tempo, evidentemente que ele fez. Mas essa em particular pegou muito mal. Eu acho que ele perdeu pontos no seu eleitorado só por ter feito aquilo. Isso é uma coisa que vai ser explorada. Ele tá, o Flávio, com uma estratégia muito estranha, uma estratégia de tentar adquirir um voto do centro, um voto moderado. Essa é uma estratégia simplesmente que eu não acho que funcione. E ele tá indo para essa estratégia, ele tá metendo o pé na jaca, e isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom que o Flávio não esteja bem. Uau. E aí, Junito? Mas não é verdade? Pois é, professor. Até o Orlando, ele foi no Twitter. Ele disse um negócio interessante, que é a gente tem que tomar cuidado para não ficar arrogante e cometer os mesmos erros do bolsonarismo agora que a gente está no momento de quase que uma pré-onda Renan Santos. Tem muita coisa estranha acontecendo, a gente tem pessoas famosas começando a citar Renan Santos, a gente teve ator da Globo, a gente teve piloto de Fórmula 1, gente da Casa Maromba, tá todo mundo citando o Renan. Todo mundo. Ele tá sabe, em tudo que é jornal aparecendo, o pessoal tá surpreso de onde que surgiu esse Renan Santos. E, bom, o Orlando colocou que nós não podemos cometer os mesmos erros do bolsonarismo, né? Que é ficar cobrando posição, ficar sendo chato, ficar perseguindo. Quer falar alguma coisa sobre isso, professor? Quero, adorei que você levantou esse tema, muito bom você falar sobre isso. Então, minha gente, eu acompanhei o que foi o bolsonarismo desde o princípio. Eu estava lá na direita desde sempre e eu vi o fenômeno crescer, eu vi o fenômeno aparecer. Para quem não sabe, Bolsonaro não era a figura grandiosa que ele se tornou depois, que ele se tornou em 2018, 2017. Quando Bolsonaro aparece na direita, a primeira notícia que eu vejo de Bolsonaro na direita é ele fazendo um programa do Jô Soares. Ninguém sabia quem era o maluco, sério mesmo, ninguém sabia. Não era como o Renan, que é um cara conhecido da direita. Não, o Bolsonaro era muito menos conhecido do que o Renan, muito menos. Por ordens de grandeza, menos conhecido do que o Renan. E ele apareceu naquele programa do Jô Soares. Basicamente, ele era um deputado ligado aos militares. Nos meios do Olavo de Carvalho falava-se alguma coisa do Jair Bolsonaro, normalmente apenas para indicar que era um cara que tinha coragem de fazer a defesa do governo militar contra as esquerdas. Ele falava em nome do governo militar, em várias polêmicas aí que rolavam. Eu lembro de acompanhar um jornal que se chamava Ternuma, porque a esquerda tinha, talvez tenha até hoje, uma ONG, uma agremiação chamada Terrorismo Nunca Mais. Na verdade, perdão, Tortura Nunca Mais. Né? Tortura Nunca Mais. É uma ONG, um organismo aí de esquerda, nem sei se existe isso ainda. E havia um jornal dos militares que se chamava Terrorismo Nunca Mais, o Ternuma. E era nesse jornal de uma circulação muito pequena, uma circulação só entre os militares. E eu tinha um certo contato porque o meu avô foi militar, meu avô foi do Exército. Ele foi do Exército Brasileiro, lutou inclusive aqui em São Paulo, ele foi também um dos capitães ali do regime militar, então era um cara do Exército. E a minha tia é um pouco ligada a esses grupos aí de filhos e filhas e netos de gente das Forças Armadas. Ele tinha o tal do jornal Ternuma, aí fazia-se alguma referência ao Jair Bolsonaro naqueles círculos, mas era muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Depois dessa fase, ele começou a adquirir uma certa notoriedade quando ele polemizou com a Luciana Gimenez e depois quando ele polemizou com a Maria do Rosário, né? Vocês devem lembrar daquele famosíssimo vídeo dele com a Maria do Rosário, ele gritando lá com a Maria do Rosário a respeito de uma lei sobre o Champinha, em que ele estava defendendo aí uma postura mais dura em segurança pública contra criminosos, ela não, e eu sei que no final da discussão lá ele disse, você não merece nem ser estuprada, não sei o que, isso aqui, aquilo ali deu uma polêmica grande. E a partir destas polêmicas, o Jair começou a ser mais ventilado dentro da direita. Só que ele não era tão ventilado assim, sabe? Era uma posição assim ainda bem marginal e as pessoas começaram a falar do Jair. Quando o Jair começa a crescer mais, no pós da campanha Aécio Dilma, porque até 2014 o grande nome da direita brasileira, pasmem, chamava-se Aécio Neves. Eu sei que hoje parece muito absurdo falar que Aécio Neves já foi o nome da direita, mas era. A direita abraçou o PSDB na época, até o próprio Olavo de Carvalho,
que é um crítico assim acerbo do PSDB, no período da campanha do Aécio Neves, ele abraçou, ele achou que foi uma campanha vigorosa, foi uma campanha forte do PSDB, e é verdade, tendo em vista o histórico de campanhas do PSDB, aquela campanha de 2014 foi a mais arrojada de todos que o PSDB havia feito nos últimos tempos, e no entanto, o pós daquela campanha foi um grande banho de água fria para todo mundo que estava acompanhando o PSDB. Por quê? Porque assim que terminou a campanha, já se ouvia um burburinho de impeachment, já se ouvia um burburinho de não aceitar o resultado eleitoral, já se ouvia um burburinho de continuar fazendo uma oposição arredia contra o PT e tudo mais, e o PSDB saiu disso. O PSDB disse que não tinha razão nenhuma para impeachment, o Aécio Neves simplesmente se desconectou daquela energia cívica que estava rolando pós a campanha dele, e passou a ser uma figura cada vez mais figurativa, cada vez mais decorativa, e tem uma posição mais fraca, como quase sempre acontece com as lideranças do PSDB. E aí, quando isso acontece, começam as primeiras agitações de manifestação no Brasil, final de 2014, depois início de 2015, e aí é quando o Jair começa a crescer. Neste início, o Jair ainda era um cara muito pequeno, as pessoas tinham muito mais apreço pelo Caiado. O Ronaldo Caiado era uma figura maior na direita do que o Jair Bolsonaro. Quando ia alguma coisa e o Caiado era mais ovacionado, era mais aplaudido do que o Aécio, do que o Jair Bolsonaro. Só que com o tempo, por conta das mitadas, por conta das coisas que Bolsonaro falava, a coragem que ele tinha de falar certas coisas assim muito abertamente, ainda que de um jeito tosco, mas ele falava as coisas. E aí ele começou a crescer. Quando começa este crescimento, aí vem o fenômeno da militância bolsonarista, que era uma militância que, sob certos aspectos, lembra muito vocês, beleza? Vocês me lembram um pouco da militância bolsonarista no início, no sentido que era uma militância com muita energia, era uma militância sempre, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, não interessa, nós acreditamos, tinha uma coisa assim, sabe, esse calor da militância do MBL, se alguém falava mal do Jair, todo mundo ia lá e batia e defendia, não, esse é o projeto certo, tinha essa coisa que se perdeu, né, se perdeu com o governo trágico do Bolsonaro, com o governo desastroso do governo Bolsonaro, com as inúmeras capitulações que Bolsonaro fez perante o sistema político, tudo isso fez com que a energia daquelas pessoas se perdesse, fosse, sabe, arrefecendo, e hoje a militância do Bolsonaro, sinceramente, é apenas uma pálida imagem daquilo que ela já foi. Nós somos menores, mas nós somos muito mais enérgicos, nós estamos muito mais, entendeu, com tesão, como gosta de dizer o Renan, do que os bolsonaristas, é a verdade. E aí surge essa militância bolsonarista, só que ela surge num jeito muito desagradável. Por quê? Porque ela não só se limitava a defender o Jair, o que vocês têm que fazer com o MBL, vocês têm que defender mesmo. Ela começava a encher a paciência de todo mundo. Então, se aparecia alguém que tinha dúvidas sobre, eu devo votar no Jair, ou no Amoedo, ou no Jair, ou em fulano de tal, as pessoas simplesmente alopravam essas pessoas. E elas vinham com muita agressividade, sabe? Xingando, atacando. Então, parecia um enxame de gafanhotos, entendeu? E isso, já na época, me soava muito... essa galera não tá legal. Essa galera aí tá se passando demais. Essas pessoas estão muito agressivas, elas estão querendo extorquir o apoio político na base da gritaria, na base da pressão, e isso não é legal. E por que isso não é legal? Porque isso gera uma coisa que a gente tem que evitar gerar. Isso gera ressentimento. As pessoas que estão do outro lado e elas estão em dúvida, e elas ainda não sabem, elas ainda não têm confiança no seu projeto, elas querem algum indício para ter essa confiança. Elas estão ali esperando serem convencidas. Elas querem ouvir alguma coisa, mas elas não querem ser achacadas. Elas não querem que o militante fique em cima delas, as agredindo e as xingando, dizendo que elas têm que apoiar o Bolsonaro, senão elas são um esquerdista. Ou você vai apoiar o Renan, senão você é um esquerdista. Cale sua boca, apoie o Renan Santos, senão você é um merda. Este tipo de abordagem afasta as pessoas. E veja, muitas dessas pessoas que tinham ressentimento apoiaram o Bolsonaro. No final das contas, a pressão foi tão grande que elas apoiaram o Bolsonaro. O problema é que elas apoiaram o Bolsonaro, gerando no coração delas um rancor pessoal contra tudo aquilo, um ressentimento. E isso foi muito ruim,
Porque muitas dessas pessoas depois se afastaram do bolsonarismo, muitas dessas pessoas aguardam que o bolsonarismo se destrua para elas se vingarem. Saibam disso, tem muita gente que tem assim, sentimentos de vingança camuflados em relação ao Bolsonaro, que não estão utilizando esses sentimentos, porque o Bolsonaro camuflado ainda é muito não forte. sou. O meu sentimento de vingança com o Bolsonaro não é camuflado. Então, o seu sentimento... Porque você tá no MBL, mas tem uma galera que não tá no MBL, que tá ali, que tá nos círculos, mas que tem esse sentimento. Então a gente não tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que convencer as pessoas com calma. E se alguém se mostra recalcitrante a votar no Renan ou a abraçar o nosso projeto, deixa a pessoa. Ela vai chegar. Ela tem um momento. Cada um tem o seu momento. Então, esse recado que o Orlando deu para a militância é um recado muito correto. Subscrevo integralmente. Tem que ser assim, tem que ser com calma. Não precisa pressionar. Agora, claro, se você está vendo ataques maliciosos ao movimento, ao pré-candidato, às figuras maiores do movimento, você vai lá e você defende. Aí sim você pode ser mais agressivo, porque aí é um ataque que você está com. Mas não a pessoa, eu não confio nesse Renan, eu não gosto dele, eu acho que o MBL é problemático. Mas nesse caso, convença. Mostre as pautas, mostre as propostas. Pergunte por que você está achando que é problemático. Você não conhece ele, mas não fique em cima daquele jeito agressivo e, sabe, como um enxame de gafanhoto. Não façam isso. Não é legal.